A mulher adúltera. Evangelho de São João, capítulo 8. Dirigiu-se Jesus para o Monte das Oliveiras. Ao romper da manhã, voltou ao templo e todo o povo veio a ele. Assentou-se e começou a ensinar. Os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que fora apanhada em adultério. Puseram-na no meio da multidão e disseram a Jesus: Mestre, agora mesmo esta mulher foi apanhada em adultério. Moisés mandou-nos na lei que apedrejássemos tais mulheres. Que dizes tu a isso? Perguntavam-lhe isso a fim de pô-lo à prova e poderem acusá-lo. Jesus, porém, se inclinou para a frente e escrevia com o dedo na terra. Como eles insistissem, ergueu-se e disse-lhes: Quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. A essas palavras, sentindo-se acusado pela própria consciência, eles se foram retirando um por um até o último, a começar pelos mais idosos, de sorte que Jesus ficou sozinho com a mulher diante dele. Então, ele se ergueu e, vendo ali apenas a mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: Nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. Essa passagem da vida de Jesus nos convida a refletir sobre os julgamentos e a capacidade de perdoar. Madre Teresa de Calcutá nos ensina que quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las. A mulher adúltera já estava condenada. Ela foi apanhada em seu pecado. O problema havia se tornado público. Aqueles homens estavam dispostos a executar a sentença. Eles se aproximam de Jesus e invocam a lei de Moisés. Era preciso apedrejar esta mulher até para que as outras tivessem medo e não caíssem na mesma ação criminosa. Eles clamavam por justiça, mostrando que o direito à honra vale mais do que o direito à vida, como ainda acontece em muitos países, hoje em dia, que continuam com a pena capital. Há mulheres sendo apedrejadas em países, principalmente no Oriente, por atentar contra a honra do marido. Jesus estava escrevendo na terra. Ele se levanta e não desafia a lei de Moisés. Desafia a consciência daqueles homens. Quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. É a consciência que ele quer atingir. A mulher só foi pega porque descobriram seu pecado. E os pecados que só a consciência conhece? Quantos são humilhados por serem descobertos? E quantos são os que acusam enquanto escondem a própria podridão? É triste uma sociedade sem misericórdia em que as pessoas se põem de plantão para jogar pedras. A dor do outro parece não despertar nenhum sentimento no ofensor. Jogamos pedras sem imaginar os seus estragos. As pedras das palavras ditas sem cuidado, das fofocas, das inverdades, das condenações. Jogar pedras é não entender o conceito cristão do amor. Quando magoamos as pessoas com palavras ou atos impensados, muitas vezes em um momento de raiva, estamos deixando marcas de dor em seus corações e que não mais se dissiparão, mesmo que sejamos perdoados. Há uma história de uma garota que tinha o péssimo hábito de se irritar com tudo e com todos. Assim, magoava as pessoas com duras palavras e atitudes pouco gentis. Um dia, na sala de aula, ao presenciar uma dessas atitudes da garota, a professora chamou-a, estendendo uma folha branca. Pediu a ela que a amassasse. A garota, sem entender, obedeceu, fazendo até mesmo uma bolinha com papel. A professora lhe pediu, então, que voltasse a deixar o papel exatamente como ele era antes de ser amassado. Por mais que tentasse, a garotinha não conseguiu, pois as marcas insistiam em permanecer. Foi então que a professora lhe disse que aquela folha em branco era semelhante ao coração das pessoas. As impressões que deixamos nos outros são difíceis de ser apagadas. Por isso, precisamos tomar muito cuidado com as palavras duras que dizemos, com os julgamentos precipitados que fazemos, com as ofensas que proferimos.
Se quisermos consertá-las depois, poderá ser tarde demais. Outro detalhe importante dessa passagem da vida de Jesus é o seu olhar para aquela mulher condenada. Ela buscava um olhar de compaixão. Ela sabia que não havia como se livrar daquela condenação. Mas a voz de Jesus afastou os seus acusadores. Ela ficou sozinha com ele. Só ele teria o poder de condená-la. Afinal, ele não tinha pecado. Ele teria o direito moral de condená-la, mas não o faz. Ao contrário, seu olhar confere a ela outra oportunidade. É a esperança. Ele permite que ela vá e amorosamente sugere-lhe uma nova vida. O encontro com Jesus muda a história da mulher pecadora. É uma nova chance, uma nova oportunidade. É o amor, não o ódio, que tem o poder de restaurar, de restabelecer o que ficou perdido na história de cada um. Jesus dá atenção à mulher, tem compaixão por ela, olha-a nos olhos, sem receios, e fala com o coração. Dá a ela a oportunidade de construir uma nova história. Oração. Senhor, estou em oração, eu quero te pedir o dom do amor. Eu não quero odiar as pessoas, nem julgar, nem jogar pedras. Eu não quero ser o acusador. Eu não quero ser hipócrita em apontar os erros dos outros como se eu não tivesse erros. Eu quero ser capaz de amar. Um amor que vê o essencial e não as aparências. Um amor que acolhe e cuida. Eu quero ter um olhar de esperança para o meu olhar seja capaz de enxergar um mundo novo. E ao enxergar esse mundo, ajudar o meu irmão a construir uma nova história. Obrigado, Senhor, pelo perdão. Obrigado, Senhor, pela esperança. Obrigado, Senhor, por me perdoares e por me ensinares a perdoar os meus irmãos. Obrigado, Senhor, por ouvires esta oração. Amém.